Oi, gente! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Vocês sabem que esse é mais um episódio do Posso Ajudar. E aqui a gente tem uma conversa descomplicada, leve, com especialistas para trazer informações sobre varejo. A gente fala aqui, dá dicas do que eles vivem no chão de loja ou do que eles aplicam no trabalho deles. Então vocês sabem que se vocês continuarem acompanhando a gente aqui nessa série, vocês vão conseguir trazer estratégias aí para aplicar na loja de vocês. E hoje eu vou receber uma convidada que é lojista, marqueteira, linda, está muito presente nas mídias digitais, ela usa muito essa ferramenta e o que a gente já conversou aqui é que ela sabe muito bem fazer essa comunicação harmoniosa entre o físico e o digital. E ela está aqui para falar um pouco sobre esse calendário do varejo e as estratégias de marketing que ela usa. E eu recebo então Julie Tambosi ou Julie da Carmela. Legal, legal. Muito obrigada pelo convite, Paulinho. Sabe o quanto eu gosto de conversar sobre isso, o quanto a gente tem trocas, né, muito valiosas, o quanto você me ajuda também. E eu espero contribuir, então, porque marketing realmente faz parte também do nosso DNA, né, vai muito além de produto, a gente sempre conversa, né. Então, espero contribuir aí com a nossa conversa. Agradeço também o convite da Tidas para estar aqui com vocês hoje. Eba, a gente fica muito feliz e com certeza já está contribuindo. Já começou contribuindo com a beleza, né, gente? Pelo amor de Deus. E Julie... e o que eu disse, assim, é muito verdade também do que eu vejo de você. E por isso que a gente realmente queria ter essa conversa. Porque eu acho que você vive isso, né? Você vive o varejo e acho que eu nunca te vi... viver essa experiência da tua loja, do varejo, sem falar de marketing. Mesmo intuitivamente, você aplica mesmo sem saber, né? Mas a gente quer conhecer um pouquinho a Julie por trás da Carmela, né? Porque eu já fiz até uma brincadeira, Julie da Carmela, já virou seu sobrenome, né? Não, tem muitas pessoas que acham que meu nome é Carmela. Eu acho isso muito engraçado. Olha isso, é o poder da marca, né? E o que fez, assim, o que você estudou, como que é a Julie lá no começo e qual foi o start que você teve para até chegar na Carmela, assim, como ela nasceu, o propósito e tudo. Um pouquinho da nossa história, então. É isso aí. Como você falou, né, eu vivo isso mesmo de coração e essa é a minha formação, né, então a minha formação foi moda, estilismo industrial, fiz, né, toda a minha formação nessa área. E aí, toda a minha experiência profissional também foi na indústria, né, diferente, né, do varejo, de loja, foi sempre nos bastidores. Que então, legal. eu sempre tive essa experiência, inclusive, sempre trabalhei em empresas grandes, que eu acredito que hoje, quando eu olho para trás, esse olhar profissional que eu trago é sempre com o que eu aprendi. Que legal. Né? Então, tive boas experiências, né, muitas escolas aí, e aí tento aplicar, claro, de uma forma bem diferente, porque os bastidores, a indústria, né, é um formato, né, complexo, assim como loja também, mas muito diferente, mas o profissionalismo, o olhar a gente consegue trazer, né. Porque é mais padrão, né, Julie? É mais padrão. Tipo assim, tem mais coisas pensadas e amarradinhas. E quando a gente cai pro varejo, pode ser uma coisa que algumas lojistas são mais intuitivas, né? Eu vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. O financeiro como é, o marketing como é. Então você trouxe amarradinho isso, essa coisa do tipo assim, das pontas, né? Isso. De como era o marketing, como era a construção. Isso é porque muitas vezes a gente acha que tem uma loja, a gente conversa sobre isso também, né, Paulinho? Só comprar produto e vender. Né? E eu acho que quando a gente traz esse olhar de amarrar as pontas, de um financeiro, de um planejamento, de um calendário, né? É aí que a gente se torna profissional e consegue, independente do que aconteça, né? Dos vários momentos que a gente vive aí, tanto economicamente ou quanto as mudanças de comportamento de consumo também, né? A gente consegue ficar estável, né? Quando a gente busca amarrar todas essas, né? Mas claro que quando eu trabalhava, eu participava de uma parte só, né? Bem fragmentado o meu trabalho, né? Ou desenvolvimento de coleção, né? Ou estamparia, né? E aqui é um todo. Então, tive que me desenvolver bastante também nesse sentido, né? Sendo dona do próprio negócio, né? Então, essa é minha formação, minha experiência. E aí, a Carmela, ela também, eu falo assim, até comentei agora aqui com a Mari. A Carmela não nasceu com esse storytelling
romântico, instagramável, né? Não foi um sonho da estilista, não teve, né? Ela foi uma oportunidade que aconteceu, de certa forma, até de uma necessidade. Ai, que legal você falar isso. Porque... As pessoas romantizam, né? Né? O sonho da estilista ter uma marca não foi assim a Carmela, né? Então, assim, na época eu queria, né? Eu e o Cadu, a gente queria morar em Rio do Sul. E aí a gente estava solto no mercado, como, né? Surgiu essa oportunidade, a gente já tinha também tentado outros 2 negócios que não deram certo, né? E naquele momento, esse até de uma forma, nasceu de uma forma como uma sociedade também, a Carmela, uma oportunidade que aconteceu de forma bem pequena, né? A gente não sabia também. A proporção. Assim, o quanto das nossas habilidades também iam casar com aquele negócio, porque a gente era muito bastidor, né? Tanto eu quanto o Cadu, né? O Cadu na área de engenharia também, outro, né? E aí, então, a gente foi vendo ali naquele caminho, Tinha né? a sede de empreender, tinha ali um bichinho Isso, picado, a gente viu assim. naquele momento, já que estamos soltos, né? Porque depois que você volta, você tem, né? Você tem mais dificuldade de sair, porque a segurança sempre te segura, né? O como era antes, né? A coragem de, né, se jogar. Então, já que a gente estava naquela situação, a gente se jogou e encontrou ali dentro das nossas habilidades, né? Juntos, com bastante diferenças, que para nós é o que faz acontecer. E o que tudo podia dar errado foi o que deu certo. Isso, exatamente. E foi fluindo. Então a Carmela não tem essa história, mas depois que ela nasceu, aconteceu, né? Até comentei com a Mari, assim, que o mercado aqui, né, Rio do Sul, as pessoas, eu sou sempre muito grata porque a gente foi absorvido desde o início, assim, né? A nossa ideia, o que a Carmela propôs, assim, né? E aí fluiu, as coisas foram acontecendo, né? Então aí a gente já abriu a segunda loja no mesmo ano, depois a gente teve a oportunidade com uma loja maior que trouxe mais visibilidade também, veio para o centro. E aí as portas foram se abrindo nesse sentido, assim, que legal. né? E o nome, você escolheu ou o nome te escolheu? Como que veio, assim? Tipo, como surgiu? O nome também, né? As pessoas também, é uma avó, Não, é um nome que eu achava legal. E assim, até de certa forma, para registrar hoje nomes não é fácil. Eu tinha outras opções, eu gostaria de outros nomes também, né? E aí, em algum momento, eu tive que casar o que eu gostava com o que eu podia. Com o que tinha disponível no Instagram. Não, e até no registro de marca mesmo, né? Então, e o nome caiu super bem. As pessoas acham agora que é meu nome, que é, né? Uma avó. Ou que tem, uma avó. Mas não, era um nome nome que eu gostava, achei que combinava. Antes a gente tinha uma empresa, né? Uma marca de sapatilhas, que era Dona Carmela, né? Que você lembra também. Então a gente fluiu com um nome que já existia, né? E aí ficou a Carmela Acessórios. Só tirou o Dona. Que legal. Isso. E agora contando um pouquinho, assim, você já falou um pouquinho da sua experiência, de onde veio e aonde você chegou com a Carmela, com o Cadu, que foi sem querer, mas que a gente não sabe que foi, porque, assim, caiu como uma luva, né? Acho que vocês foram presenteados, assim. E você falou uma coisinha que eu acho que eu quero ir lá, assim, ó, cutucar a feridinha da lojista que tá assistindo, que é um calendário do varejo, que é pensar. Você falou, a gente não pode só comprar o produto, ir lá e pensar em vender e tal, né? Porque é o mais fácil, né? Muitas lojistas, eu adoro comprar roupa, eu adoro comprar produto, sapato, calçado, porque as minhas amigas acham que eu sou super estilosa e tal, então eu vou comprar para vender. Só que elas não pensam na venda, elas pensam na compra. Então o grande erro tá aí, né? Então, como que é construir, assim, por exemplo, você falou do calendário do varejo, que é bem ligado no marketing, né? Das ações que você vai fazer. Como que foi pensar, então, produto Carmela para comprar, para fazer essa curadoria, espaço de loja, como eu vou expor, e para fazer as ações de marketing, assim, para aquilo? Como que você desenha isso? Se é de trás para frente ou de frente para trás? E primeiro é o produto? O que que é? Por onde a gente começa, né? Olha, primeiro a gente, assim, como eu digo, eu sou bem ligada ao marketing. Então, primeiro para mim começa ali e depois vai para o espaço físico, para os produtos, né? Então, um calendário, né? Muito... assim, básico, mas extremamente... Visível, assim. Você faz ele visível, visível, assim? Extremamente essencial, né? Hoje eu não faço um calendário, assim, anual ou semestral, mas a gente faz, assim, a cada trimestre, né? Eu já sei o que vai acontecer lá em dezembro, já sei o que vai acontecer mais ou menos em janeiro. Às vezes, para mim, agora janeiro já está desenhado, mas para a equipe vai ser só em novembro. Entendi, para não se atrapalhar, se atropelar também, assim, né? Mas é muito importante, assim, desde o início, né, na Carmela. Então, foi uma coisa intuitiva, né? Como eu falei,
minha experiência era bastidores, desenvolvimento de produto, e isso tudo eu fiz intuitivo e depois fui buscar a teoria também, né? Não era bem a minha formação marketing em si, mas buscando então aí as ações do varejo, né? As principais do ano, agora, por exemplo, Black Friday, né? A gente precisa ter essa ação. Que muitas vezes as pessoas ainda pensam que é uma estratégia só do digital, né? E você usa muito bem também para o físico, né? Você mistura tudo, isso é legal. Eu percebo nesses 8 anos de Carmelo quanto a Black Friday é forte agora aqui em Rio do Sul, na nossa região, que era também uma coisa mais de e-commerce, né? Então a gente precisa embarcar nesses momentos, né, do varejo. Aí, Dia dos Namorados, Dia das Mães, né? Eu começo, então, assim, como o nosso produto, ele é bastante de volume, então a gente começa com a compra bem antecipada, né? A nossa compra, ela não pode ser, hoje eu comprei, amanhã tá na loja. Nunca, né, pôde ser dessa forma. Então é legal também porque exige um planejamento, mas a gente, né, se desenhou dessa forma. E aí, depois de definido isso, eu penso primeiro no digital, antes da loja. Como que vai ser a apresentação disso, né? Por exemplo, agora a gente vai fotografar a coleção de Natal, noite de Natal. Ela vai ser lançada lá no dia 5 de dezembro, né? Mas eu já... Pra ter um tempo ali de desejo. Mas eu já estou pensando muito antes de como a gente vai fazer a vitrine no espaço físico, o visual, né? O VM dela, eu já estou pensando como a gente vai lançar isso no Instagram. Que legal. Nas redes sociais. Porque depois ali, espirra, né? De uma forma mais natural, assim? É mais natural. E dá para deixar um pouco mais em cima da hora, né? O espaço físico, né? Tanto o treinamento da equipe, quanto todo o layout de visual, né? Dá para ser em cima, mais perto da hora do lançamento, né? Mas a gente desenha, né? Os roteiros, qual vai ser o primeiro vídeo de lançamento, tem que ser um vídeo de impacto, quais são as músicas que a gente vai usar. E nessa hora você já tem os produtos que você vai usar também para essa campanha. Já tem os produtos. Que já foram comprados lá atrás, já estão com data para chegar ou já chegaram. Já chegaram. E eles estão guardados na loja? Você expõe esses produtos antes ou não? Como é? Eles são guardados pro dia, né? Para ter esse casamento do marketing, esse lançamento, ele tá guardado, né? Por exemplo, hoje eu tava lá, a gente estava separando Amigo Secreto. Essa é a coleção Amigo Secreto. Ela fica guardada e ela desce num conjunto, né? Ela vai informar tudo ao mesmo tempo, né? Então ela vai para as redes sociais, para o grupo, né? Para todos os canais que a gente tem, ela vai descer ao mesmo tempo, junto com uma vitrine, com um treinamento de equipe, né? A gente, né? Essa é a coleção Amigo Secreto, vai falar disso, vai ser, né? Uma coisa totalmente casada integrada. Você cria uma história. E eu tô fazendo essa cara eu não sabia, gente, mas eu já sabia. E eu fiquei, assim, ó, muito feliz. Mas você me ajuda bastante também. Eu fiquei muito feliz quando ela me contou isso num outro assunto nosso, que e eu sempre volto para falar para as lojistas também, né? Porque elas falam assim, mas chegou mercadoria, eu vou esconder. Não, eu preciso vender, eu preciso pagar boleto e tal. Mas assim, gente, vender não é só pagar boleto, porque daí você vai ficar só nessa troquinha, nesse picadinho. Vender também tem que ser estratégico, né? Imagina, ela guarda produto. Não é que a loja dela está sem produto para vender. Tem os produtos. Ela tá com a outra coleção que foi planejada. Mas tá com os produtos para vender em outubro, né? Assim, tá tudo planejado. E não mostrar agora é uma estratégia pensada e deixar guardado. Por quê? Porque quando ela chegar com essa força, presentes para Amigo Secreto, tá tudo amarradinho, entende? Tudo que ela vai mostrar na modelo, vai ter lá para vender. Agora você põe para vender, imagina que você tem ali uma coleção cápsula com estampas de abacaxi. Aí vai chegando picado, chegou o vestido, aí você põe lá para vender. Aí vai ficar sem storytelling, né? Tipo, não tem uma história para contar, esses abacaxis estão soltos lá. E aí depois lá no Natal chega a sandália com a estampa do abacaxi. Aí você vai fazer sentido? Então realmente agrupar faz todo sentido, né? Assim, por famílias, por lançamento. E a lojista vai me entender nessa hora, né? Mas imagina a estampa de abacaxi junto com a coleção Noite de Natal. Uma é verão, a outra é elegância, né? E isso dentro da loja causa uma miscelânea, né? Quem lida com compras, né, sabe que isso... Você polui os olhos, o desejo, né? Tipo assim, imagina um vestido noite de Natal, bordado, uma lese, né? Com um shortinho jeans, né? Ele pode estar no mesmo ambiente, no nosso caso também acontece, mas totalmente separado, em assuntos separados e lançamentos, né? Não posso lançar aquele vestido junto com a estampa de abacaxi, porque isso... tá falando muito de momentos da cliente, né?
ela tá um momento na praia e um momento com a família na noite de Natal, né? Então eu posso separar, dar uma força, né? Incrível, faz todo sentido. Eu não sei se algumas pessoas que estão aí assistindo não conhecem a Carmela. Quais são os produtos que você vende? Você é especializada em quê? Não sei, acho que a gente não falou, né? Porque é tão natural que as pessoas conheçam. E agora vai fazer sentido para você que não conhece o porquê que ela tá falando isso noite de Natal e tal. Porque você vende uma linha completa de acessórios. De acessórios, Então, para quem não conhece a Carmela, né? Então, a gente é especialista em acessórios. A gente trabalha tanto com acessórios do dia a dia. Eu costumo falar que, muito além da persona, a gente trabalha com os momentos da persona, né? Ela pode estar na praia, ela também tem o casamento dela. Algum momento ela vai ser a madrinha, né? Algum momento ela vai presentear. E a Carmela consegue estar presente em todos esses momentos dela, né? Mas lá dentro do ambiente físico e nos nossos conteúdos, na apresentação, ela precisa ter clareza, né, desses momentos, né? Agora eu estou falando de casamento, eu tenho um móvel na loja, né, uma apresentação que é festa, brilho, né? Porque o que eu percebo também, isso é experiência própria mesmo, né? Fui testando. Desvaloriza o produto, né? Se eu lanço agora um vestido, a gente está falando aí por conta das ações que vão acontecer daqui para frente, né? Mas se eu lanço com muita antecedência ou se eu não valorizo ele da forma que ele precisa, ele, às vezes, era um produto tão legal, né? Para aquele momento. Para aquele momento, Agora, né? As pessoas não querem. Ele ficou lá no meio da arara. Aí já ficou antigo. Ficou antigo, exato. Porque a moda tem isso, né? Muito. Passou 3 meses, as vendedoras perdem um brilho no Muito. olho, a cliente já viu várias vezes. A própria equipe chama, né? De velho, né? Exatamente, o produto. que é uma judiação, mas acontece, né? Quem trabalha com moda, a gente tem que ser amigo de tendência. E para ser amigo de tendência, porque assim, pensa, gente, a tendência, a gente tem que ser amigo dela porque é o que faz o cliente voltar. Se a gente não tivesse tendências novas, a cliente ia facilmente ver com tudo que ela já tem no guarda-roupa. Ela não retornaria à loja. Então, muitas vezes a gente fica triste com a velocidade da moda, mas, ao mesmo tempo, ela ajuda. Né? Você tá com uma coleção agora lá de sardinhas, né? Que você fez toda preparada, pensada. Isso é um apelo da moda que cria desejo nas pessoas, né? Igual Labubu, igual... tudo isso é tendência. E a gente tem que saber a hora certa de soltar. Né? E uma coisa legal que você estava falando pelo que eu sei lá da tua loja e pelo que é a tua mente, você cria uma jornada dentro da loja física para o cliente entender quais são os espaços para os momentos que você comunicou no digital. Então, você tem os móveis da semi-joia, você tem os lojas da parte de festa, do ateliê, das peças, das bijus mais coloridas para praia, né? E isso já foi uma coisa intuitiva de você, ou você bateu a cabeça assim no começo? Como que foi para separar isso? A gente foi sentindo uma necessidade desde a primeira loja, né, nessa questão de valorização do produto, né. Até a gente acabou, recentemente, a gente estava falando sobre a reforma que a gente fez, né, na nossa primeira loja, onde lá a gente não tinha tanta experiência de como ia ser esse espaço de circulação, e aí na reforma a gente, não, agora eu preciso de um móvel para isso. Eu preciso que circule dessa forma, que valorize esse produto, né? Foi de forma intuitiva e também testando, né? Mas sim, a gente sente, eu acredito que para o lojista, eu falo de roupas, né, também, a gente precisa dos espaços certos, a ambientação correta para cada tipo de produto, porque senão ele fica muito desvalorizado. Jogado, né, assim. E você falou mais alguma coisa... Às vezes eu vejo você falando assim de pilhas, né, ao invés de ter uma pilha de produto dobrada, só coloco... Um front apresentando uma vitrine, como a gente fez lá, né? Você tinha a linha Ateliê, que ela era pendurada nos envelopinhos, que não tinha nada de errado, mas você queria performar melhor aquilo, trazendo uma linha que o próprio nome diz, Ateliê. Então vamos colocar uns bustinhos, ela nas prateleiras. Então a gente criou a vitrine e depois criou o encartelado, tipo, na parede, que é o estoque daquilo, né? Que aí faz sentido também. Então, Júlia, agora eu queria fazer uma pergunta pra você, porque você tocou nesse assunto e a gente falou sobre performance de produto e tal. Quando o produto está na loja de um jeito, você aplicou o visual merchandising, como que você faz para medir se aquilo deu um resultado ou não? Você faz essa medição? Você tem isso? Como que é?
Primeira coisa que a gente faz é feedback com a equipe. Então, super fácil, né? Lançou a coleção, fez uma mudança, né, de mobília na loja, uma vitrine, né? Elas mesmas, né? Nossa, a vitrine converteu, né? Ou essa mudança converteu muito mais, a gente trouxe para perto do caixa, né? Então, assim, primeira coisa é feedback da equipe, ali a gente já tira muita informação. Ouvir a equipe é algo, assim, que a gente precisa ter o hábito disso, tanto nas compras, né? Sentar, gente, o que está vendendo, o que as clientes estão pedindo, né? Então, assim, nessa hora de uma troca de coleção de mobília, muito feedback da equipe, né? Legal. E aí testar. Se não deu certo, né, elas já vão trazer aí alguma informação sobre aquilo. Testar, colocar para perto do caixa, mudar a altura, né, do produto, mais na altura dos olhos. Tipo um local mais acessível, se estava muito baixo, para cima e tal. Você faz essa mudança para testar? A gente faz essa mudança. Tipo, você vai lá e vê no estoque, por exemplo, depois que as meninas falaram, mas tem algum produto que elas esqueceram. Aí você vai fazer uma análise de curva ali, de venda de produto e tal. Aí as coisinhas de cabelo não estão vendendo mais, a gente tinha colocado, tipo, na parede. E antes você tinha, né, que você até me falou, você tinha na mesa, vendia mais. Isso você faz também com todos os produtos? Assim, como a gente tem o volume, a gente acaba, às vezes, controlando as categorias que têm valor mais agregado, né? Assim, por números, dessa forma, né? Às vezes, no olho, fica até um pouco mais fácil, no nosso caso, porque são muitas categorias, né? Mas, sim, a gente faz também, através de relatório de giro de produto, né? E é ali que a gente consegue tomar realmente alguma medida. Outra medida que a gente faz também, que eu acho válida, é perceber que um produto está em baixo giro, mesmo que ele seja um lançamento, né? Imagina que eu vou lançar as sardinhas, que é uma tendência, por exemplo, nos acessórios agora muito forte, mas que não está acontecendo, né? Uma coisa eu também preciso colocar aí no meu planejamento. Como eu vou trazer ela para as redes sociais, né? Fortalecer aquela informação de que aquilo é tendência. Então, a gente reúne a equipe e coloca, dando o exemplo das sardinhas, né? Mas algum produto, às vezes, que eu lancei e percebo que ficou em baixo giro, colocar ele no foco da equipe. É uma coisa que a gente faz toda segunda-feira. Criar ou tipo alguma gincana. ou dar mais informação sobre o produto. E aí, né, tenta descobrir se às vezes o produto está muito... ele é muito diferenciado, a gente precisa de um treinamento, de um tecido, uma coisa assim. Às vezes, né, um produto quando ele é muito diferente, né? Mas colocar... Tendencioso, se tem a aceitação do público ou não, né? Exatamente. Né? Por exemplo, agora nos acessórios, a sardinha era algo muito diferente. Então, a gente tinha que ter uma base para entender aí da onde essa tendência aconteceu, como ela vai ser aplicada, né? O quão legal ela vai ser o resultado. Porque as pessoas vão perguntar, né? Que é esse peixe que coisa aí? Estranha é essa? Exatamente, né? Então, colocar ela no foco. Então, quando a gente percebe que, às vezes, um produto, a mobília quando não funciona, a gente troca. Mas, às vezes, também, né? A gente está pensando aqui, falando de lojista para lojista. Mas aquela mobília foi feita para aquele acessório e dali não dá mais para mudar, né? E aí, a gente depende da equipe, né? Para fazer o trabalho de oferecer e encaixar em quem serve. Encaixar, exatamente. Lembrar que tem aquele produto, né? Conduzir o cliente, né? No momento da circulação. Lá atrás, ou lá naquele cantinho estão os cintos, exemplo, né? Às vezes nas lojas os cintos, os acessórios ficam até mais para trás. Mas para completar a minha venda, eu dependo da vendedora, né? Criar uma corrida. Vocês fazem na loja também? Fizemos corrida de produto baixo giro, que é prestar atenção nele. E assim, realmente acontece, funciona. Prestar atenção nele. E é o que você falou mesmo, foco. Né? Então, assim, a gente pode dar foco tanto em lançamento, quanto em liquida, quanto em produto que a gente chama de encalhado. Né? E muitas vezes o encalhado não quer dizer que é feio, é aceitação, nem velho. Né? Então, é o que você falou, talvez produtos grandes. Lá, eu tenho uma coleção de bolsas. Eu já vou sinalizar, eu fui na loja uma semana, estão lá intactas. Eu fui outra semana, estão lá intactas. Isso. Aí, tipo, é vitrine. Eu falo, gente, vai virar decoração. Porque aí ninguém mais mexe, né? O produto vira uma decoração, né? Então, e aí a gente começa a movimentar aquele produto. Bem legal. E agora, assim, puxando, mas com o mesmo assunto, e é a conversão também, essa medição pelas campanhas. Agora falando do digital, você também faz isso? Como é? Muito também, e isso também, eu acho que tanto quanto planejar, quanto ter o resultado, né, é o que vai motivar você depois investir mais ou menos na próxima, né? Mas a gente estava conversando antes sobre isso.
Para a campanha dar certo, às vezes a gente fala, não, esse investimento é gasto, né? Não é investimento. Precisa de planejamento, né? Uma campanha ela não pode nascer hoje para amanhã. Até citei o exemplo de uma campanha, 2 recentes que nós fizemos, e era o compra e ganha do Dia do Consumidor, era Dia do Cliente. O cliente agora, né? E ela foi lançada muito em cima, ganhava um presente super legal, que era um lenço super atual, né? E aí o feedback das meninas foi, ninguém sabia da campanha. Né? Porque então, você lançou tipo a gente lançou de um dia para o outro, teve pouca estratégia, mesmo que estava pensado com antecedência, a estratégia era soltar em cima da hora para não prejudicar, ou porque não tinha os presentes se soltasse antes, né? Vamos supor. E aí o feedback foi, não teve resultado, as pessoas entraram aqui, elas não sabiam que tinha o compra e ganha, elas já estavam aqui. Então isso eu acabo medindo que não, isso não foi uma campanha que não teve boa performance. Porque o certo seria, o cliente veio atraído. Por causa do lenço. Né? E aí sim, porque os que já estavam... E aí, né? tá vendo E aí você, uma outra, né? até falando de só para complementar, claro, uma que deu super certo. Ao mesmo, né, no mesmo mês. E eu tô adorando sua vulnerabilidade de falar, inclusive, o que não deu certo. Porque, gente, é isso. Experiência, né? Experimentar erros e acertos, é isso. E olha que legal ela dividir aqui com a gente uma coisa recente ainda. E ela só soube disso, além dos resultados, porque teve o feedback da equipe. E aí, pensa, se você tá dando presente pras clientes, assim, de graça, assim, sem motivo nenhum. Só por agradar. Aí você vai falar, tá gastando, né? Então... E assim, ó, você tem aquele momento do presente, como eu falei, do agradar o seu cliente, esse é um momento. Claro. E aí esse também, ele entra como investimento de marketing, né? Porque vai reter esse cliente. Exatamente. Mas esse da campanha, que eu compro tantos lenços para converter, esse foi estratégico e vira gasto, né? Então, claro, aí com o feedback da cliente, contando os lenços, enfim, né? E o case de sucesso? O de sucesso, por exemplo, foi o Festival da Semijoia, que é o 3º ano que a gente fez na Carmela, né? Já virou uma ação anual. E eu falei disso, que ela não era tão fortalecida nos outros anos. Eu precisava que isso fosse algo que ficasse mais forte na Carmela, né? Todos os anos. E fiz uma estratégia muito mais, assim, com pautas certas, um lançamento antecipado. Então a gente começou a falar isso 15 dias. Eu lembro, tipo assim, vai chegar, o que vocês acham que é isso que tá vindo? Trabalhei com o cliente para votar, então elas estavam esperando se elas iam ganhar aquele prêmio, né? Foi aí uma construção junto com a cliente, porque a gente já tem muitas clientes esperando, gostam, né? Eu só preciso que essa informação chegue nelas, né? E hoje, com essa disputa por atenção, né, as redes sociais, o próprio Instagram, né, não entregando quase, e aí, o que eu faço, né? Vou construir isso aí com antecedência, para o máximo de pessoas, quando acontecer, já estarem sabendo, né? Então, a gente fez com bastante planejamento, Festival da Semijoia. Planejamento não é só rede social, mas pensar assim, se eu chamei tudo isso, eu preciso ter estoque para tudo isso, né? Que isso também já aconteceu com a gente, né? Chama, e promove um produto. Promove um produto e, de repente, ela acaba no primeiro dia. Né? E o festival isso foi frustra, quase né? isso, tá? A gente fez ele tão forte no nosso lançamento que ele era para durar 2 semanas e ele durou 1. Que legal. Mas para mim isso sim. foi sucesso, né? Então assim, foram 2 campanhas próximas que eu percebi. Ou tenho estratégia correta, né? Ou, claro, a do cliente não teve muito investimento, então tudo bem também. Mas imagina isso numa grande escala. Isso, né? é no ano todo, né? Porque pensa assim, essa do cliente, eu imagino que você ficou com aquela sensação quase do FOMO, né? Que é essa coisa, eu tenho que participar, né? Tipo assim, meu Deus, chegou o dia do cliente, eu não posso estar fora, né? Tá todo mundo fazendo, eu preciso fazer também. É isso que acontece com muita gente, porque fala que é o dia corrido, eu tenho isso, tenho que fazer aquilo, e aí chegou. Imagina você deixar pra fazer isso no seu Dia das Mães, que é o segundo Natal, às vezes tem loja que vende até mais. Né? É isso que a Julie tá falando. Você pode se permitir errar, mas assim, aprenda com o erro e corrija antes de ações importantes. Né? Porque vai chegar o Natal. Antes do Natal, a gente tá na Black, que é uma coisa que é muito importante, que você já disse que para você funciona bem também, né? Você falou da equipe, agora eu quero saber uma coisa. A tua equipe, eu sei que você investe bastante em treinamento com elas, tanto fora quanto seu mesmo, assim, né? Que você é engajada nisso.
Qual que é a resposta delas em relação às ações que você faz? Assim, o retorno que você tem de aceitação da equipe com isso, o envolvimento delas, como que é assim, tipo, com a equipe? Eu acho engraçado, quem entra, as novas, né, até entrar no ritmo, né, às vezes acaba até estranhando um pouco a velocidade das coisas, porque eu falo, ali na Carmela parece uma coisa assim... É um lançamento em cima do outro. Tudo ao mesmo tempo, de repente a gente está fazendo uma vitrine, de repente a gente quer mudar a loja inteira. A gente tem muito hábito de mudar a loja inteira. Assim, em 2 dias a gente amanhece com ela, né? E aí, mas eu também acho engraçado que rapidamente a pessoa engaja, ela gosta. E assim, é cansativo, né? Se você chamar alguma menina que agora elas vão dizer, meu Deus, a Júlia às vezes... Mas o clima é gostoso. O resultado depois, se a gente pergunta para elas, tá, gente, mas o que vocês acham? Não, é porque assim, ó, é bem melhor assim, é sempre mudança, não é, né? Os nossos uniformes, eles mudam de acordo com cada coleção. Você pensa também na leveza, tipo assim, no calor, no frio, na cor as cores, né? Exemplo... em algum momento a gente tem uma coleção forte que é o entrever do alemão, na Carmela, combina, a gente foi patrocinadora também, então a gente mudou o uniforme para combinar com o entrevero. Que legal. Então, assim, para trazer toda essa atmosfera, né, de quem ia se inspirar na Carmela para montar o seu look de acessórios, né? Agora no verão, então a gente vai entrar com amarelo, nossos uniformes já estão todos amarelo manteiga? Pastel, para trazer esse clima, tendência, né? Claro. E eu acho que isso são coisas simples, como você falou de engajamento, né? Mas a equipe também percebe o quanto a gente inclui, né? Todos ajudam a escolher, opinam, né? Nisso, isso é muito legal. Vocês têm reuniões frequentes, assim, de feedback, assim? Você faz individual e faz em grupo? A gente faz mais reuniões em grupo. A gente costuma ter um café, né, mensal, às vezes pula alguns meses também, mas mantém esse café. É muito legal para fortalecer também os laços de quem não conversa no dia a dia, né, com algum setor, ou as 2 lojas, né, acabam ficando distantes, confraternizando. É um momento aberto para trazer opinião, para falar de ações. Sobre ações que fez, tipo, individual, assim, né? Um atendimento que fez, que serve de ajuda para outra. Aí a gente fala de ações nesse café, né? Das ações do próximo mês, então ali também todo mundo pode trazer um feedback, uma ideia também, né? Bem legal. Você falou sobre o calendário ali que você tem hoje desenhado as principais ações, né? Você consegue compartilhar com a gente uma ação que você fez, assim, de começo, meio e fim, que foi muito importante, tipo assim, que já pode ser desse ano, assim, que passou, pode ser lá, Dia das Mães, enfim. E como foi mais ou menos essa ação para explicar para elas assim como nasceu? Se nasceu você e o Cadu num café falando, vai chegar Dia das Mães e eu acho que eu queria dar um presente. Gente, porque a Júlia é de verdade, vocês entram lá. Outro dia ela virou e falou assim, Paulinho, você desenha, né? Eu vou fazer uma ação do Dia da Mulher e você vai desenhar umas mulheres aqui, vou fazer um cartão. E aí ela vendia esse cartão com a mulher. E dentro abria, tinha um prendedor de cabelo, alguma coisa muito bem elaborada. Então, assim, eu fico pensando, eu acho que você não dorme. É incansável esse seu pensamento mesmo, assim, de se doar para tua cliente, né? Isso é em forma de carinho. Então, conta pra gente aqui, divide alguma ação que você fez que deu certo, como que foi esse desenho, assim? Esse desenho. Essa ação ali foi do Dia da Mulher, né? A Benedetta. Foi uma ação bem linda, bastante retorno. Inclusive, a gente lançou na nossa revenda, né? Mas eu tô aqui pensando, assim, se eu fosse escolher uma... No ano passado, a gente fez uma ação que era mais recente, né? Mas a gente já teve o Halloween da Carmela, que foi muito legal. Conta pra gente, os funcionários se vestem, né? O Halloween da Carmela é a ação que a gente mais tem visualização no Instagram. É o momento que a gente... tinha. A gente parou agora, o ano passado e esse ano, para substituir para outras ações também. Para não enjoar? Exato, porque a gente também sentiu com a nossa mudança, o cliente também. Então a gente substituiu pelo Brinde Cri,
que foi uma ação que conectou mais esse ano, que é onde a cliente produz os seus próprios acessórios. Então a gente convida no encontro ela a produzir os colares, em algum momento ela vai produzir a bolsa dela com chaveiros personalizados. Então a gente já teve 4 edições do Brinde Crie esse ano, que foi mais ou menos a ação que a gente tirou o Halloween, né? Mas ele foi histórico. Então tinha uma votação, né? As meninas, a equipe se vestia. Engajava muito, aquilo virava assim, dia 1º de outubro, todo mundo já pensando na fantasia, né? Então foi muito legal. E aí a mais votada da fantasia ganhava algum prêmio? Ganhava um valor. Um valor X. Primeiro, segundo e terceiro lugar. E valor é muito bom, né, gente? Dinheiro é muito bom. E a gente pede também isso, né? É bônus, presente, folga, a gente também sempre... O que vocês querem saber? Assim, E mais uma ação que eu achei super legal, que nos trouxe também bastante visibilidade. Ano passado a gente criou um amigo secreto entre clientes. Então a gente fez um café, as clientes, a gente sorteou o amigo secreto, ele era um amigo secreto pronto, né? Eu convidei você para participar, você já recebia quem você tinha pego, né? E aí a gente lançava uma coleção junto, que é a coleção do amigo secreto. Então, os presentes que estavam naquele vídeo, naquele momento ali, era a coleção. Então, a gente deu todos os presentes. Assim, muito legal. E aí, assim, né, todas as convidadas postaram. Então, foi muito legal para o nosso lançamento, assim. Você pediu como foi criado isso. Eu não sei bem certo de onde vêm as minhas ideias. Às vezes, muitas vezes, eu estou em algum lugar, ou vendo alguma loja, alguma coisa que não tem nada a ver com a Carmela, eu pego aquela ideia e trago para o nosso universo, eu vejo assim, ou lojas de fora que não tem nada a ver com a Carmela, mas aquilo me dá um estalo, vou fazer um café com clientes. O Brinde Crie estava muito em alta a pintura de taças, né? E eu pensei, taças com a Carmela, e eu trouxe a coisa do tipo, a mesma ideia de encontro, de uma mesa bonita, né? Fora do horário, como estava acontecendo como uma tendência, né, pintura de taças, eu pensei em trazer a montagem dos colares, né, e foi super legal quem participou. A gente até fez parceria, fez em outra cidade também, o evento. Nossa, isso é muito, assim, né, movimenta demais as pessoas, né? E aí você percebe que tudo isso, assim, eu sei que você acha, tipo assim, mas isso é o mínimo que eu podia fazer para as minhas clientes. Você sempre acha, tipo assim, mas não é isso que tem que fazer. Mas realmente, tipo assim, não é, né? Assim, você realmente é extraordinária, assim, no que você faz, no sentido de engajar as pessoas para criar um legado. Tipo assim, a Carmela era uma loja multimarcas que, na verdade, é uma marca. Né? As pessoas que olham a Carmela, elas vão lá e vão falar assim, eu não vou comprar uma joia da marca tal, eu vou lá comprar um acessório da Carmela. Tudo que tá lá é como se não tivesse etiqueta de onde nasceu e a etiqueta é a Carmela. Por mais que tenha em outros lugares. Então eu posso ir para alguma outra cidade e encontrar esse mesmo brinco que você tá, porque é de uma coleção, né, assim, nacional. E eu vou achar que esse brinco, ela tá copiando da Carmela, sabe? Porque com você criou uma marca. E dizendo isso, você criou essa marca e lá, 8 anos atrás, a gente teve aqui com a Débora Nardelli, que ajudou você na construção, né? Que foi a arquiteta que ajudou. E ela mesma falou, ela falou assim, há 8 anos atrás, a Julie tinha um formato, um sonho e uma cartela de cores, né? E agora ela passou por um rebrand, porque a gente passou por esse movimento. Né, esse momento junto, todo mundo, né, assim, meio que teve, e a gente até comentou, esse silêncio, essa pausa e tal, só que eu falei assim, um desafio, porque a Julie tá nesse momento, ela amadureceu, as clientes também, trouxe essa leveza, mas ao mesmo tempo não era de se tornar minimalista, eu lembro que era a sua preocupação, eu não sou minimalista. Manter o DNA. Manter o DNA. Então, conta um pouco pra gente dessa mudança, de como foi, quais foram os seus desejos de ter essa loja com essas novas cores, assim. A ideia da mudança, que a gente começou pela primeira loja e logo vem também para o centro, mas seria a ideia de amadurecer. Então, a gente deu uma aliviada nas cores, porque ela era muito colorida e isso também remetia a um pouco de... Não teen, né? Mas uma ideia um pouco mais... eu não vou dizer jovem, né? Mas amadurecida no sentido, assim, dos produtos, da forma de... Talvez um pouco sem elegância, um pouco, tipo, divertida demais, essa palavra. Sim. Divertida demais, é isso. E aí, então, com essa leveza,
a gente também precisava valorizar algumas linhas, né? Onde nesses 8 anos a gente foi encontrando cada vez mais a nossa cliente, né? E também por conta da nossa marca própria, né? E que a gente também tem, além, né, das peças multimarcas, a gente tem a nossa marca própria, que é a linha de semijoias, né? Que você também nos ajudou, né, Paulinho, a pensar nisso. Então, precisava valorizar isso dentro da loja. E a primeira loja, ela não tinha isso. Então, o primeiro foco foi valorizar as linhas, né? E amadurecer por conta dessa história nossa com a cliente, a gente sentiu necessidade, né, também delas que nos desenharam, pedindo outros produtos, né? E então a gente precisava que o layout correspondesse a esse novo momento que ela estava vivendo, porque os produtos já estavam lá dentro. Já estavam. A nossa Vocês comunicação no Instagram já estava muito alinhada com essa nossa fase, mas o layout não estava. Inclusive surgiu até quando você criou a Carmela Acessórios, tipo, o atacado, a marca própria, você já tinha desenhado, né, um tom mais calmo, o orgânico já começou a aparecer, na estrutura até ali dos totens, dos displays que você oferece para lojista, né? Então, se você é lojista e tem um espaço para ter semijoias assinadas pela Carmela, podem entrar em contato depois com a Júlia, vai estar aqui o arroba dela. Aqui não, acho que vai estar ali. Isso aí, gente. Em algum lugar. E o legal disso, né, de Revender Carmela, é que a gente ajuda nessa curadoria da compra, né, dos acessórios, porque principalmente o lojista de moda vende roupas, ele não tem tempo e às vezes ele não gosta de escolher acessórios. Então, um diferencial nosso é levar para a lojista o nosso know-how do que vende mais, o que está acontecendo, com toda a garantia, né, para ele de que não, pode apostar nessa peça. A gente está aqui testando e... Tem quantidade menor para experimentar, maior para também. E também, além disso, ainda a fotografia, né, que você entrega disso tudo. Né, que você já tem todo como se fosse uma franquia mesmo. Você já tem todo um desenho ali, campanhas, expositores e tal, para a pessoa conseguir... Ah, eu não tenho tempo de tirar fotos, né? Eu já tiro das roupas, não vou tirar. É só chupinhar as fotos dela ali, que já vem tem um drive. Né? E também nessa hora de criar a nossa marca, me coloquei como compradora, porque também sou uma compradora, né? Sei o que é a vida, né, do dono, que ele compra e organiza e treina, né? Então, tentei facilitar tudo na marca para chegar, então, as peças já vão todas encarteladas, já vai toda a embalagem, coisas que ele tá livre, né, na mente dele. E que cria valor também, né? Que podem ser presenteáveis, né? Presenteáveis, Isso é muito legal. Então, a marca também precisava dessa valorização no layout, né? Então, a gente trouxe a Débora, né? Ali a gente criou uma ilha só para esse produto, para realmente fortalecer ele no físico também. Isso é muito legal. E como que a equipe teve resposta? Porque você já fez o rebrand de uma das lojas, né? E a outra tá por vir. Nessa que já foi feita, tipo assim, tem alguns pontos bem importantes que elevaram venda de alguns produtos? Do tipo assim, essa mudança, ou essa leveza, ou esse formato de pensar o VM novo nessa loja, elevou a venda de quais produtos? Assim, alguns pontos que você pode falar pra gente aqui. Assim. A nossa linha Festa, que também ficou, né, com uma valorização melhor, né, dentro da loja. Então, a gente já percebeu só o fato de mudar ela. Então, acho, né, o que a gente volta a falar antes, né, testar. Às vezes a gente tem uma arara, né, algum produto que fica lá perto do caixa ou escondido, e ele é um produto tão legal ou de valor agregado que eu preciso que ele gire, né? Testar, porque a gente teve muito esse resultado agora com a mudança, né? Então, a nossa linha Festa, a nossa linha Atelier, que também ficava misturado com outras peças. Então, agora não, né? Principalmente porque a linha Atelier é uma linha mais ousada, peças maiores. Essa que você está usando é da linha Atelier? É, a linha Atelier. Peças diferenciadas, assim, não é tão dia a dia, né? E aí, ela não podia estar junto. Porque também ou não é o perfil do cliente, ou é o momento errado dele. Pode ser até a mesma cliente, né? Mas é o momento errado dele, né? E aí ficava confuso, né? E então, você, na minha cabeça, separou por comportamento de uso, né? Que é o que é muito difícil as lojas pensarem, mas que faz todo sentido. Porque você acabou de falar uma coisa importante. É a mesma mulher. É a mesma. Só que você não pode confundir a cabeça dela, né? Então, tipo, neste momento, olha só como você tá vestida, você tá por um momento especial, você escolheu a linha Atelier. No seu dia a dia ali, trabalhando e tal, você vai escolher a linha, uma outra linha. Então, você vai direcionado, né? Isso que facilita na
loja. Isso. E uma loja pequena e conseguiu fazer essa separação toda, né? Assim, que foi bem legal. E você nos ajudou nessa separação toda, nas ideias, né, Paulinho? Então, realmente, a gente teve retorno com a mudança. As clientes, sempre que eu tô lá também, eu acabo perguntando, já esteve aqui depois da reforma, né? Quero saber o feedback também. Elas também percebem, né? Agora os produtos estão mais fáceis de serem encontrados, né? Então, imagina, muito legal isso também. Vocês escutaram isso, gente? Feedback, né? Tipo assim, dona da loja, está na loja, chegou uma cliente, qual o problema de vocês perguntarem, estão gostando das peças como estão aqui? Tipo, a sua vendedora mudou a vitrine. E aí, gostaram da vitrine nova? Sim. Vai lá, faz um cruzamento entre se aquele produto foi vendido, né? Então, realmente... Ouvir o tempo inteiro, né? A equipe, o cliente no centro, eu penso assim, o cliente no centro, na hora do marketing, da estratégia, ouvir ele, né? O que ele quer, na hora do compras, ouvir o cliente, né? E a equipe para dar certo a parte interna, né? Mas sempre ouvindo, né? O cliente no centro, a equipe no centro também. Né? Ouvir a equipe sempre... E você já tem uma noção e experiência do teu negócio, porque você vive ele, né? De filtrar também, né? Porque, assim, algumas lojistas falam assim, mas eu vou escutar minha vendedora, ela vai falar que estão querendo abacaxi, ela vai falar que estão querendo não sei o quê. E aí vem um monte de informação. Primeiro, treinamento, né? Para você ter uma equipe que vai te passar informações corretas. Segundo o teu filtro. Né? Tipo assim, você escuta o que elas têm pra falar. O que casa com você, né? Que casa com você. Quando você definiu lá atrás quem você era, né? O que as pessoas estão pedindo tem a ver com, né? Porque na Carmela a gente tem também isso, né? As pessoas estão pedindo tal coisa, aí né? Não, mas isso a Carmela nunca vai ter, não combina com ela. Não vai ter esse produto. Porque lá atrás está muito bem... formatado quem é a Carmela, né? Mas isso acontece, o que você está falando. Eu vou dar até um exemplo. A gente tem lista toda semana, cliente pediu isso. Não, gente, isso aqui não vai acontecer, não. Eu vou dar até um exemplo que muita lojista de loja de moda, principalmente, fica na dúvida assim, começaram a pedir roupinha de baladinha, né? Exato. Saia curta de paetê, top, não sei o quê. Só que aí você tem um perfil mais elegante, ou mulher 40 a mais. Então, assim, não adianta. Mas tem umas meninas vindo e tal. Será que tem? Será que não são as amigas da sua vendedora? Né? Assim, será que isso vai performar? E a hora que você mistura isso tudo, a mulher que é mais elegante e tal, vai na loja, vai encontrar esse produto, essa sainha curtinha, ela vai se identificar. A menina que quer ir pra balada vai entrar, vai ver lá suas blusas de viscose pra senhora, ela vai se identificar, então não tenta abraçar o mundo, né? Então, tipo... Eu acho mais fácil você trabalhar a sua identidade, fortalecer cada vez mais quem eu sou essa alfaiataria, elegante, né? Mais 40. É mais fácil fortalecer e encontrar, porque as pessoas, quando também elas encontram o especialista naquele assunto, elas sempre vão lembrar. Incrível. Né? Eu acho mais fácil isso do que você gastar seu caixa, seu estoque todo, tentando agradar todas as... E vai ficar picado, você não vai ter força, né? Não vai ter força. É plus size, é de jovem, é disso, é daquilo, não sei o que. A hora que vai ver, você não tem nem arara para expor esse produto. Isso. Aí vai ter que aí você vai ter que ter uma loja de departamento, né? Que é só elas que conseguem fazer essas técnicas, usar isso a favor, assim. E falar nisso, você se inspira em algumas lojas que existem, assim? Eu até citei loja de departamento, assim, mas você acabou de falar ali um pouquinho que você olha, às vezes, até para outros lugares. E quais os lugares você olha, assim, se for para outras lojas ou até boutiques de moda, ou, tipo, o que você vê, assim, para te inspirar? Eu gosto muito do Pinterest. Legal. Assim, acompanhar lojas as mais criativas possíveis, eu digo fora da caixa, né? Porque ali é um ambiente, assim, de muita criatividade, o que a gente encontra, né? Falei do Pinterest, assim, porque eu sempre falo lá na loja, né? Mas, assim, acompanho bastante lojas de fora para ver o que está acontecendo, de certa forma, como está acontecendo antes da gente, então... Para ser inovadora, assim, né? Também, por exemplo, assim, o Brinde Cri estava acontecendo já há algum tempo fora. Legal. Né? E eu já estava percebendo que aquilo era um movimento. E vai além do estético, do físico, né? Você consegue ver as estratégias. Quais as experiências que agora estão em alta, né? Algumas já foram nessa, né? O Brinde Cri já estava muito acontecendo, né? Esses encontros com temas que não tinham a ver só com venda, né?
vai lá fazer uma coisa de cerâmica, Exato, uma massa, vai lá fazer não sei o quê. Coisas terapêuticas, né? Como uma tendência de comportamento estão acontecendo, né? Coisas terapêuticas, trabalho manual. E a volta né? à loja também, né? A volta à experiência, porque as pessoas falam tanto, tipo assim, sacola de amostra, levar para casa e tal. Eu entendo, pós-pandemia realmente as pessoas quiseram, né? Tiveram que sumir e aí acostumaram com isso e estão pedindo em casa. Mas criar a experiência para cliente ter e que além da roupa na loja é muito especial. E é basicamente isso que você está falando, né? Isso. Então, sigo bastante lojas de fora. Aqui também tenho muitas inspirações. Em Rio do Sul também. E assim, cada um acho que pode, né? Às vezes eu converso com alguns amigos lojistas e não é bem copiar, mas assim, aquela ideia eu transformo em outro momento que faz sentido para você, nem né? percebe que aquilo foi a ideia que eu peguei de... Por exemplo, as bandejas, algo, né? Quem tem loja de acessório vai saber aí. Ao invés daquelas bandejas padrão de veludo, preta para semijoias e tal, você pegou umas bandejas redondas e você mesma pintou de uma cor cerâmica. Uma frase. E pôs uma frase, uma abelhinha e tal. Aquilo foi ideia de Pinterest, assim, e parece bandejas de couro, assim, que a cor que você pintou ficou muito legal. De onde surgiu aquela ideia? Essa ideia começou assim, ó. Eu pensei, quando a gente abrir a loja, eu queria que eu talvez não vou ter contato com todas as clientes, né? E acabo não tendo mais, né? Como eu poderia me conectar com elas tão rápido, eu pensei. E a primeira coisa é a bandeja que elas vão pegar para separar produtos. Ao invés da cestinha de plástico. E ali eu pensei assim, eu queria deixar uma frase para essas clientes que eu tô tão feliz também com essa reforma e elas vão lá e eu, né, escrevi uma frase que eu fiquei procurando, lapidando, né, claro, por muito tempo cada frase daquela bandeja, pensando assim, alguém vai separar e vai ler essa frase e eu acho que quando ela lê, ela tá precisando daquela frase naquele dia. Eu pensei que como uma coisa assim meio... Ela vai ler e aquele momento vai cair como uma luva aquela frase. Eu pensei assim. Que legal. E aí não foi assim, foi bem isso. Assim, eu pensei, por onde eu vou começar? Daí como eu tinha chance, né, de fazer, eu sabia fazer, né, do meu jeito. Mas eu pensei, daí comprei as bandejas na internet, crua, e fui pintando. Ou seja, sem desculpa. Não é nada profissional, não é nada assim. Mas quando a pessoa vê, ela vai saber que é seu, né? Quer dizer... E ficou bonito. É profissional, ficou bem bonito. Ficou. E é uma peça de arte ao mesmo tempo, tem uma mensagem sua, achei que ficou muito carinhoso, assim. Carinhoso, E agora falando o que você pensou... Tinha a ver com aquele momento ali da abertura do conto, eu também estava grata por elas, Faz todo sentido, é uma forma de gratidão e quando elas olhassem para aquilo, e talvez nem todas saibam, né, que aquela frase foi você que escreveu, talvez a sua equipe tá treinada para falar, tipo, foi a Julie que fez e tal, que eu acho que seria muito legal. A Julie fez para você, se você não tá vendo ela aqui agora, ela fez para você e eu acho que é muito legal. Parabéns pela ideia. Tá, Julie, agora é aquele momento que eu quero muito saber, é até uma pergunta audaciosa, assim, porque vai mexer alguma coisa com coisas que talvez você nem parou para pensar. O que você espera da Carmela, assim? Aonde você quer chegar com a Carmela? Então, como a gente falou até agora, né? Para quem me acompanha sabe que eu faço muito com o coração as coisas, né? Então, assim, às vezes a gente pensa assim, é só produto, só troca, compra, vende, né? Mas para mim a Carmela é muito além disso, de produto. Eu acho que ela não teria graça para mim se fosse só isso, né? Então, eu realmente gosto dessa coisa de inspirar, de conectar. Na loja, eu vejo que a gente consegue estimular também e trazer a cliente que não usava acessórios, né? A cliente que com um acessório eu me senti muito melhor, eu me senti muito mais bonita. Não tem nada mais gratificante que isso. Através dos acessórios, ela se expressar, se sentir protagonista, né, também dela, do dia dela, né? Então a gente vê isso muito na loja. Então isso é muito gratificante. É o que eu acho que tem o nosso papel também, tem essa minha ideia de trazer experiências que conectem, né? É realmente... Além da venda. Além da venda, além do produto. Propósito, então, mesmo, né? Isso. E na revenda, que a gente vai viver algo que é empreender, né? Também inspirar as mulheres a empreender, também tem esse propósito de ajudar a pessoa a tirar uma ideia do papel, ou ela não se sentia capaz, e aí com o nosso conhecimento, né, com as trocas, não precisa ser do zero.
não precisa de zero, a gente consegue também trazer isso. Então, eu vejo a Carmela, ela muito além de uma loja física, de um produto, e sim, assim, algo que a gente, às vezes, não sabe onde ela vai chegar, né? Qual a proporção em tudo, mas que ela não precisa ser só uma loja, né? Só uma marca. Ela pode ser encontros, ela pode ser uma marca que inspira a outras coisas também, né? Então, eu tenho muito essa visão de trazer algo muito além. Que legal. Você tirou do materializado, né? Assim, tipo, ela não precisa estar só ali, num espaço, ou ser mais uma loja, ou ser uma rede de lojas. Porque eu tava esperando você falar assim, eu quero uma rede de lojas pelo Brasil todo. E, tipo, de alguma forma, pode até acontecer. Ela pode ser. Só que o propósito é outro. É isso. Tipo, ela né? pode ser, o fim dela pode ser produto, é o que a gente, claro, já vem trabalhando, né? Temos os nossos clientes, né? Só que o propósito é Só antes. que o propósito é antes, né? Porque Inspirar. se eu não tenho isso também fortalecido, produto não é, né? Produto tá em todo lugar. E quais produtos entrariam para Carmela? Você só sabe se você tiver esse propósito. Produtos que vão inspirar essas mulheres, né? Então, tipo assim, vamos vender guarda-chuva também? Calma aí, guarda-chuva inspira mulheres, né? Tipo assim, quando você tem esse propósito, você sabe exatamente quais peças você consegue oferecer nas lojas. E com certeza é ampliar, né, a nossa marca, tanto o espaço físico, quanto agora com a nossa revenda, né? A gente tem 70 novos parceiros agora vendendo Carmela, né? Aqui no estado, então é ampliar. Mas isso para mim é o fim, é a ponta do que a gente pensa, né? Que é inspirar, porque produto, a minha revendedora também encontra produto em qualquer lugar, né? Mas por que ela vai encontrar a Carmela? Porque aqui eu vou trazer algo, né? Inspirador, alguma coisa diferente, né? É antes disso, né? O produto, ele... Nossa, para mim, ele é o fim. Incrível. Porque realmente é o que todo mundo fala, né? De ser assim, você tem aquele lance de o dinheiro, o resultado financeiro vai ser consequência. Vai acontecer. Porque é aquilo que você falou, se ela não te inspirasse, se você não fosse apaixonada por isso, tipo, você não faria, né? Você ia escolher outra coisa. A Carmela existe exatamente porque você gosta, né? Você se apaixonou por ela e aí outras pessoas também vão conseguir se apaixonar. Nossa, muito obrigado. Agora eu quero, para encerrar, que você deixe uma mensagem para as nossas lojistas maravilhosas que estão assistindo. Uma mensagem inspiradora, ou que você acha que não pode faltar na loja, ou de tudo que a gente falou, qual que você acha que elas devam começar a colocar em prática, sabe? Alguma mensagem para as nossas lojistas. Eu acho que pegando o gancho do nosso tema hoje, né? A mensagem, então, seria que planejamento, né, é muito importante numa loja, né? Que a gente entenda, quando a gente fala assim, às vezes eu converso com algumas amigas também, sair do operacional, ter essa visão um pouco mais ampla. Eu saio nesse momento, mesmo que eu esteja no operacional e eu preciso estar, em algum momento do meu mês, do meu dia, eu preciso sair disso e ter um planejamento a longo prazo, né? Eu acho que isso que a gente consegue ter fôlego, porque a gente sabe do dinamismo, da rapidez que né? Hoje, cada vez mais, né? Os lançamentos, a rapidez que tudo acontece, né? Então, eu acho que a gente precisa também buscar isso, acreditar, né? Que saindo desse momento, pode ser que eu estou ali na correria, né? Eu estou ali na correria, eu não consigo fazer, mas dá certo, como a gente estava falando, você estava falando, né? Sobre se é um investimento ou se é um gasto. Então, aproveitando esse tema aqui, acho que vale a pena a gente parar um momento, fazer o planejamento, agir com o coração também, essas ações fazerem elas conectadas com o que você gosta, que eu acho que, né, pela não experiência só porque própria, estão fazendo. não tá na onda, criar isso também, pensando no que conecta com você, que com certeza o resultado vem. Eba, que coisa boa! Bom, eu tenho certeza que você aí amou, já deve estar com um caderninho e vai colocar tudo em prática. Então, se você gostou mesmo e está assistindo, acompanhando os podcasts, esse podcast, você já compartilha aí com outra lojista que vai adorar escutar o que a Julie falou e também precisa colocar em prática. E é isso, muito obrigado pela tua presença, obrigado pela tua presença também, Julie. Muito obrigada pelo convite, assim, essas trocas você iluminou e trouxe muito insight novo. Eu já vou sair daqui, quero passar na loja de novo para ver.
E é isso. Então eu espero vocês no próximo episódio. Um beijo.